Prepare-se, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga a segurança pública em São Paulo. 82 mil criminosos. Esse é o número de mandados de prisão cumpridos por ano no estado. E sabe o que tem por trás desse resultado? Uma rede de inteligência tecnológica que está transformando São Paulo em um pesadelo para quem escolheu o crime como modo de vida. Mas antes de entrar nos números, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar como é possível prender um foragido que está usando peruca e óculos escuros no meio da rua? Ou identificar um criminoso dentro de um estádio lotado com mais de 50 mil pessoas ao redor? A resposta está em um sistema que cresceu de forma impressionante nos últimos anos e que a maioria dos paulistanos ainda não conhece de verdade. Fica com a gente, porque tem um detalhe nessa história que muda tudo. O nome oficial é Muralha Paulista. E quando você entender a dimensão do que esse sistema representa, vai perceber que a lógica da segurança em São Paulo foi completamente invertida. Quem precisa ter medo agora não é mais o cidadão de bem, é o criminoso. Vamos começar com o dado que resume tudo. Em apenas 3 anos, o número de sensores integrados ao sistema explodiu. Saiu de 6 mil para mais de 100 mil pontos de monitoramento espalhados pelo estado. Pensa bem no que isso representa. Uma multiplicação de mais de 16 vezes na capacidade de vigilância em um intervalo de tempo relativamente curto. E esse crescimento não foi por acaso. Cada sensor adicionado à rede representa um ponto a menos onde o criminoso pode se esconder. O reflexo direto dessa expansão aparece nas prisões. Os cumprimentos de mandado saltaram de 60 mil para 82 mil por ano. Isso é quase 40% a mais de criminosos atrás das grades, em comparação com o período anterior à consolidação do sistema. E não estamos falando de pequenas infrações, estamos falando de mandados de prisão, de foragidos da justiça, de pessoas que o sistema tentava encontrar e que agora estão sendo alcançadas com uma eficiência que antes parecia impossível. Agora presta atenção nessa parte, porque é aqui que a tecnologia fica realmente impressionante. A maioria das pessoas, quando ouve falar em monitoramento por câmeras, pensa logo em reconhecimento facial. Mas a Muralha Paulista vai muito além disso. O sistema opera com o que é chamado de busca semântica. Traduzindo para o português direto, a câmera não precisa ver o rosto do suspeito para identificá-lo. Ela consegue rastrear um indivíduo pela cor do carro, pelo modelo, pelos detalhes do veículo, mesmo sem a placa visível. Isso muda completamente o jogo, porque um criminoso experiente sabe que precisa esconder o rosto, usar boné, evitar câmeras. Mas como ele vai esconder o carro? Como ele vai mudar todos os detalhes do veículo em tempo real? A resposta é simples: ele não consegue. E é exatamente aí que a muralha o pega. E não para por aí. A rede não é apenas composta de câmeras públicas. Câmeras de condomínios residenciais, shopping centers e prefeituras já estão integradas diretamente ao sistema. Isso significa que a cobertura é muito mais ampla do que qualquer criminoso poderia imaginar. A câmera que ele achou que era apenas do condomínio ao lado pode estar alimentando dados em tempo real para a inteligência policial. É invisível, mas está em todo lugar. E tem um detalhe que muda tudo nessa equação. O sistema não reage depois que o crime acontece. Ele identifica, cruza informações e alerta as equipes policiais em tempo real. A velocidade de resposta é o que transforma dado em prisão. Os exemplos concretos são os que melhor comprovam a eficácia. Um foragido da justiça, usando tornozeleira eletrônica, foi flagrado pilotando um jet ski. Identificado pelo sistema, não teve para onde correr. Um agressor com peruca e óculos escuros, achando que estava irreconhecível no meio da rua, foi detectado e abordado. A muralha não se confunde com disfarce. Mas o caso que talvez resuma melhor a capacidade do sistema é o dos ladrões do patrimônio da Biblioteca Mário de Andrade. Peças históricas roubadas, um crime que em outro momento poderia facilmente ficar impune. Com a muralha ativa, os responsáveis foram identificados e capturados em poucos dias. Não semanas, não meses, dias. Agora, aqui vem a virada que poucos esperavam quando o assunto é segurança em eventos de massa. Estádios de futebol são historicamente ambientes de alta concentração e baixo controle individual. Dezenas de milhares de pessoas no mesmo espaço, identidades se misturando, rostos difíceis de rastrear no meio da multidão.
Para um foragido, parece o lugar perfeito para se esconder atrás de uma camisa de time e sumir entre a torcida. Só que a muralha chegou nos estádios também. Em mais de 100 jogos monitorados, com aproximadamente 2 milhões de torcedores passando pelos portões, o sistema resultou na captura de cerca de 300 criminosos. 300 pessoas que achavam que podiam circular livremente e que foram identificadas e detidas. E tem um caso que virou símbolo dessa nova realidade. Um procurado pela justiça na Bahia. Esse homem viajou até São Paulo, entrou no Allianz Parque para assistir a um jogo do Palmeiras e saiu almenjado. Ele veio torcer pelo time e encontrou a muralha esperando por ele. Para quem acha que dá para escapar do sistema simplesmente saindo do seu estado de origem, esse caso é uma resposta muito clara. Você pode estar se perguntando, e o futuro? Onde esse sistema vai chegar? O governo Tarcísio anunciou um investimento de 161 milhões de reais para a instalação de 5 mil novos sensores de busca semântica. Esse aporte vai expandir ainda mais a cobertura da rede e aumentar a capacidade de identificação de veículos suspeitos em regiões que hoje têm pontos cegos. O objetivo é claro: fechar os espaços onde o crime ainda consegue operar com algum nível de anonimato. Pensa na lógica desse sistema como uma teia. A cada novo sensor adicionado, a teia fica mais densa, os espaços entre os fios ficam menores, e o criminoso que tenta se mover por São Paulo vai encontrando cada vez menos brechas, até que qualquer movimento se torna arriscado demais. Para o cidadão de bem, o impacto é o oposto. Cada sensor a mais é um motivo a mais para andar na rua com mais tranquilidade. É a tecnologia trabalhando do lado certo. De 6 mil para 100 mil sensores, de 60 mil para 82 mil prisões por ano, de estádios lotados onde criminosos se escondiam livremente para arenas onde foragidos de outros estados são detidos na entrada. Esse é o retrato do que a Muralha Paulista representa na prática. Não é promessa, não é campanha, são dados, casos concretos e resultados que você acabou de conferir aqui. E agora, a pergunta é sua. Você acredita que essa tecnologia representa o futuro da segurança pública no Brasil? Outros estados deveriam seguir o mesmo caminho? Me conta nos comentários o que você pensa sobre isso. Se esse conteúdo abriu seus olhos para uma realidade que a grande mídia raramente mostra com essa profundidade, compartilhe este vídeo com quem você conhece. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aqui você encontra a análise real, com dados reais sobre o que está acontecendo em São Paulo. Até o próximo!